Entrei em trabalho de parto enquanto minha irmã sussurrava eu aceito, e naquele segundo o mundo se dividiu entre flores, promessas e uma decisão impossível. O calor das luzes do salão misturava-se ao aroma de rosas. O cetim do vestido roçava minha pele, de repente, uma dor cortante me puxou para fora das minhas esperanças. As cadeiras preenchidas, os risos abafados, o piano tocando um trecho doce, tudo virou um pano de fundo distante para a única coisa que importava: a vida que nascia dentro de mim. Respirei fundo e tentei sorrir como se nada estivesse acontecendo, mas a contração voltou com uma força que me deixou sem ar. Segurei o corrimão da cadeira de madeira como se fosse uma tábua de salvação. Minha irmã, impecável em seu vestido, olhou-me com aquele misto de pânico e culpa que só quem ama consegue expressar sem palavras. Alguém segurou minha mão, um aperto firme, uma promessa não dita. Mas havia outra presença, maior e mais pesada. O olhar do meu pai, fixo, avaliando cena e reputação, mais interessado nas lentes das câmeras que nos observavam do que no meu rosto pálido. Ele parou perto da mesa, como se controlasse o tempo pelo reflexo em seus óculos. Eu queria gritar: leve-me ao hospital. Mas as palavras se enredavam com as flores do buquê. Ao meu redor, convidados passavam pratos e brindes, e ninguém parecia perceber a urgência que me consumia por dentro. Senti a saliva secar na garganta. Um frio subiu pela pele. A música continuava, um contrassenso cru, e cada acorde aumentava a sensação de que aquilo poderia desmoronar a qualquer instante. Meu telefone vibrou com uma mensagem que eu não consegui ler. Era minha vida pedindo socorro em silêncio. E então, no meio daquele quadro que deveria ser de celebração, alguém perguntou ao meu pai se ele iria posar para uma última foto com a família antes de irmos. Havia uma escolha a ser feita, mais rápida e mais absurda do que eu poderia imaginar. Eu precisava decidir em um único suspiro: correr para o hospital e salvar o bebê, ou obedecer às regras de aparências que sempre moldaram nossa família. Tive que decidir em um segundo: família ou sobrevivência. Naquele instante percebi que não podia sacrificar minha vida ou a do meu filho por uma foto fútil e ridícula expectativa da família. A minha irmã sempre foi a que a família considerava porta-voz do que era aceitável. Desde pequenas, eu a via escolher vestidos delicados enquanto eu preferia calças e lama no sapato. Ela aprendia as regras do jantar e eu aprendi a consertar a velha bicicleta do bairro. Amávamos a mesma casa, mas crescemos em trilhas diferentes. Ela em direção à aprovação, eu em direção à autonomia. Ainda assim, havia entre nós um laço de devoção que resistia às diferenças. Quando ela anunciou o casamento, senti uma alegria genuína, misturada a um medo antigo que eu aprendi a disfarçar com sorrisos. Nosso pai, Sr. Duarte, era a figura que definia limites como se fossem sentenças. Homem de negócios, impecável em ternos e observador das aparências como quem avalia ações na bolsa. As fotografias na parede eram medalhas. Cada troféu uma prova de que a família existia para manter uma imagem. Cresci ouvindo frases que queimaram como ferro quente: nossa reputação é o que temos, não envergonhe a família, escolhas erradas arrastam nomes. Não eram apenas conselhos. Eram ordens que desenhavam a minha infância. Lembro-me de uma tarde em que, aos 12 anos, cheguei em casa suja depois de ajudar um vizinho a consertar o carro. Meu pai olhou meu vestido esfarrapado e, em silêncio, encaminhou-me para o quarto. Ele não gritou, mas a reprovação ficou mais cortante na ausência de qualquer gesto de conforto. Naquela noite, ouvi ao telefone explicar a um cliente que minhas escolhas seriam tratadas com cuidado, como se eu fosse um projeto que precisasse aprovação antes de ser lançado ao mundo. Guardei a sensação de que precisava pedir permissão para existir plenamente. Com o tempo, a dinâmica familiar ficou clara. Minha irmã executava a coreografia perfeita das reuniões, sorria nos retratos e agradava ao pai. Eu me tornei a filha que às vezes tropeçava nas expectativas, mas que não queria deixar de ser quem era. A diferença entre nós não era apenas aparência. Era o medo que eu tinha de ser reduzida ao que os outros esperavam. Quando conheci o pai do meu filho, Lucas, percebi que ele não cabia nas planilhas de aprovação do meu pai. Mecânico, mãos firmes cobertas de graxa, olhos que sorriam com pouco. Ele era o tipo de homem que curava coisas, que amava sem precisar de aplauso. Lucas era minha escolha, uma escolha alinhada com quem eu me tornará, não com quem me disseram para ser. Mas eu sabia que, para meu pai, aquele tipo de amor parecia uma falha de cálculo. E foi justamente por saber do rigor do meu pai que decidi adiar revelações. Não contei à família sobre a gravidez até ter certeza de que não poderia ser revertida, e planejei que, se contasse, o faria em um momento neutro, longe de cerimônias onde imagens e opiniões se sobrepõem à verdade. Queria proteger o bebê da tempestade de julgamentos e a mim de ter de escolher entre o que eu sentia e o que eles queriam projetar.
Mas as vidas raramente respeitam planejamentos perfeitos. O prazo aproximava-se e o segredo passou a ter o peso de uma corda sobre os ombros. A ansiedade aumentou a cada telefonema sobre o casamento, a cada ruga de preocupação desenhada no rosto da minha mãe, a cada comentário sobre como tudo precisava estar perfeito, e eu aprendi a esconder as minhas contrações com sorrisos e a negar receios com frases leves. Ainda não sabia que a escolha que eu adiara seria forçada sobre mim no pior cenário possível, no altar, entre votos e confetes. Essa história de silêncio, medo e tentativa de proteção é a razão pela qual, quando a dor chegou na frente de todos, não houve surpresa, houve tragédia prevista. Mantive o segredo por medo, por estratégia, por amor ao pequeno que crescia em silêncio dentro de mim. Mas manter segredos tem um preço, e naquele dia eu me virei para descobrir quanto custaria. Agora, olhando para trás, entendo que foi um cálculo errado, pensar que poderia proteger todos evitando a verdade. O segredo cresceu, tomou formas perigosas, e eu carreguei-o até que o corpo decidiu falar por mim. Sem aviso. O cerimonial começou com a marcha nupcial enchendo o jardim. O véu da minha irmã fluía como uma nuvem impalpável, e as cadeiras alinhadas brilhavam sob o sol suave. Havia risos contidos, conversas ao longe e o tilintar de taças marcando promessas. Meu corpo, porém, fazia um inventário diferente. Cada contração chegava como uma onda que me lembrava de sua presença insistente. Sorri para quem me olhava. Sorri e disse palavras mansas enquanto, por dentro, contava segundos entre uma dor e outra. Quando os votos começaram, a voz do noivo ecoou, promessas que soavam eternas. Segurei o buquê por mera formalidade, sentindo o cabo pressionar a palma da mão. Minha irmã falava sobre companheirismo, sobre construir vidas lado a lado, palavras que eu queria aplaudir, mas que me rasgavam a garganta porque o meu corpo pedia uma escolha imediata. Uma contração veio e eu respirei curto, fingindo que era apenas emoção. Entre as mesas, os convidados se curvavam para cochichos elogiosos. Minha mãe passou por mim com um sorriso distraído e um beijo apressado na minha testa. Está tudo perfeito, querida, murmurou, sem perceber a cor pálida que começava a tomar o meu rosto. Ela ajeitou um fio de cabelo da minha irmã como quem ajeita a cortina de uma vitrine. Bons modos. Aparências. O pai, porém, estava distante. Viu observar as pessoas, os fotógrafos, calcular ângulos. Seus olhos cruzaram os meus por um segundo mais frio do que qualquer ar-condicionado. Havia algo no seu olhar, desaprovação velada, uma contabilidade emocional que eu sempre temi. Em certo momento, ouvi alguém ao lado sussurrar, que timing estranho, não é? A palavra estranho caiu como uma pedra no lago da minha paciência. Tentei manter a postura. Levantei-me para a dança inicial porque era esperado. Dancei com um sorriso que doía mais do que qualquer contração. Amana segurou-me a mão, e seu aperto transmitiu tanto amor quanto culpa. As pessoas aplaudiam, e eu devolvi aplausos com olhos que desejavam fugir. Em cada sorriso forçado, meu corpo fazia investimento contrário. Apertava os dentes, fechava os olhos por segundos que pareciam eternidades. Um tio, bem intencionado, aproximou-se e cochichou sobre como a vida às vezes tem surpresas. Ele sorriu com condescendência e pulou para o brinde seguinte. Ninguém perguntava se eu estava bem. Ou, talvez, ninguém queria estragar o quadro perfeito. Isso doía mais do que admitir que eu precisava de ajuda. Quando uma contração mais forte me dobrou pela metade, me inclinei discretamente para trás da cadeira, segurando o ar. A irmã notou e lançou-me um olhar que pedia silêncio. Não aqui. O silêncio do pedido foi tão pesado quanto os sinos que tocavam ao fundo. Guardei o vômito de pânico e substituí por uma respiração contida. O emaranhado de olhares e expectativas ameaçava me sufocar. A cada segundo que escondia a dor, o risco crescia. A ironia era cruel. Em um lugar criado para celebrar novos começos, eu tentava, em segredo, garantir que o meu próprio começo não se transformasse em catástrofe pública. A tensão acumulava-se como nuvens antes da tempestade, clara promessa de um momento em que tudo poderia ruir. Procurei os olhos de Lucas entre a multidão. Ele me lançou um aceno discreto, e naquele gesto encontrei um certo alento. Sussurrei-lhe que tudo estava controlado, mesmo sem acreditar, e ele murmurou algo que me fez segurar firme. Estou aqui. Era uma promessa curta, um porto. Ainda assim, a sensação de que qualquer segundo poderia ser o ponto de ruptura permanecia, e eu sabia que não poderia segurar por muito mais tempo. O momento se aproximava com urgência. Agora a dor não vem mais em ondas discretas. Ela me atravessa como um punhal. Levanto-me abruptamente, e a irmã segura-me o braço, olhos arregalados.
Vai para o carro, sussurra ela, voz trêmula entre o dever e o pânico. Corremos pelos gramados enquanto convidados olham, confusos. Alguns aplaudem o casal sem perceber que eu luto para andar. Entramos no corredor lateral. A luz do fim do salão corta o ar quente. Cada passo é uma contagem. Respiro com a boca entreaberta. Uma contração me dobra, e minhas mãos procuram apoio no capô de um carro estacionado. O vestido que usei para celebrar torna-se um fardo. O tecido aperta. Uma bridesmaide aparece. Olhos firmes. Vou buscar o carro agora, diz ela, sem hesitar. Alguém aciona um táxi. O noivo me envolve num casaco, tentando cobrir o vestido e a dignidade. Lucas está ao meu lado como uma rocha. Ele fala pouco, apenas posiciona-se onde eu preciso, segura minha mão e diz: estou aqui, respira. Sua voz é um botão de calma. Passo pela porta do carro. O ar-condicionado bate como um socorro. O barulho das festas fica para trás. A urgência aumenta. O telefone da minha mãe toca sem parar. Ela grita instruções para o buffet como se nada ocorresse, e minha irritação cresce. Mãe, por favor, é sério, tento dizer entre as contrações, mas as palavras caem curtas. No táxi, o motorista dirige com pressa contida. Alguém liga para o hospital. A irmã aperta os olhos e murmura desculpas que soam como promessas vazias. Eu penso no que deixo para trás. A mesa posta, as luzes, a cara de cada convidado, e sinto culpa por arruinar uma noite que deveria ser dela. Uma contração me faz gemer alto. Pessoas na calçada me olham. Um primo se aproxima, oferecendo água e um olhar estupefato. Ela está em trabalho de parto, alguém diz, e a notícia se espalha como fogo de palha. No hospital, os corredores são frios e brancos. Médicos surgem, pedidos são feitos, e num instante estou deitada numa cama limpa, com monitores marcando cada batida. A dor agora é intensa, direta. Grito. Respiro. Eu grito de novo. Num intervalo, peço para falar com meu pai. Minha voz treme quando digo que preciso dele. Lucas aperta minha mão mais forte. A irmã espera do lado de fora, mãos unidas. O pai chega ao hospital, rosto imóvel. Há um silêncio pesado entre nós, como antes de uma sentença. Eu olho para ele, com o útero contraído e o coração pulsando alto. Pai, digo, voz firme apesar do medo. Eles dizem que preciso que alguém assine autorizando um procedimento. Preciso que você seja meu aval. Ele respira fundo, olhos buscando qualquer câmera que não existe ali. Alguém da família murmura que antes seria bom uma foto rápida da noiva com os pais. Uma última imagem para o álbum. A frase cai como um golpe. Eu sinto o mundo encolher. O médico aproxima-se. Olhar sério. Senhor Duarte, precisamos da sua decisão. A foto fica para depois. Ou a senhora espera mais tempo pela sessão e corre risco. O que o senhor escolhe? O silêncio se estende. O tempo vira um inimigo. Eu sinto o suor escorrer. O pai olha para mim. Olha para a irmã. Olha para as câmeras que não existem. Para a plateia que agora se tornou espectadora do nosso destino. A escolha dele está ali, suspendendo tudo. Uma imagem perfeita ou a vida que pulsa dentro de mim. O hospital espera, e eu espero com ele. Cada segundo uma maré de medo. O silêncio no corredor pesa como chumbo quando meu pai finalmente fala. Ele limpa a garganta com um gesto contido, como quem recusa a própria emoção por disciplina, e diz, com voz baixa e medida, uma foto agora seria importante para o álbum da família. A frase corta o ar. É tão absurda que meus pulmões vacilam. Sinto as paredes girarem, e por um segundo penso que tudo aquilo é um pesadelo bem ensaiado. Minha irmã, com o rosto molhado, segura o telefone como se fosse uma âncora e implora entre dentes. Pai, por favor, ela está em trabalho de parto. Precisamos ir agora. Ele balança a cabeça, quase com pena. Sei do que se trata, mas precisamos controlar a imagem. Ninguém mais entenderia se deixássemos a sessão para depois. Pense nas fotos, pense no evento. O que eu escuto é uma sentença. Palavras que transformam minha urgência em obrigação estética. Respiro com dificuldade. Lucas fecha os olhos e aperta minha mão até que meus nós dos dedos brilhem de branco. Tentei não chorar, mas as lágrimas escorrem, salgadas e quentes, marcando o rosto com culpa e incredulidade. Pai, por favor. Repito, a voz se quebrando. É a vida do meu bebê. Você tem que nos levar agora. Ele se aproxima, e sua mão repousa na minha cabeça como se fosse para me consolar. Um gesto tão estranho que me dá náuseas. Catarina, eu sempre cuidei desta família.
Sei o que é melhor para nossa imagem. Uma foto agora vai nos dar o controle do que as pessoas verão. As palavras dele soam vazias. Eu penso nas noites em que pedi socorro e ouvi ordens. Penso nas vezes em que um sorriso dele valia mais do que um abraço. Penso no lugar onde minha voz sempre foi pequena diante dos cortadores de cena da vida dele. Agora, diante de um instante que poderia ser decisivo, ele escolhe o enquadramento. O corredor parece encher de gente. Há sussurros como vento entre cortinas, passos apressados. Alguém puxa o meu cobertor térmico com mãos trêmulas, a irmã soluça, e a enfermeira repete que o tempo é precioso. Senhor Duarte, por favor, decida-se, diz o médico, olhar cortante. Ou assinamos e seguimos, ou não, mas o atraso pode colocar riscos. Meu pai respira fundo, como quem prepara um discurso, e sem olhar para o bebê que choca o meu ser, responde: tira uma foto rápida. Depois, vamos. A decisão dele chega como lâmina. O choque que varre a sala é instantâneo. Vejo o reflexo dele nas mãos de Lucas, punhos cerrados, lábios mordidos até sangrar. Meu mundo solta uma trinca profunda. Sinto um frio no estômago que não é de dor física, é de traição. O rosto da minha irmã se transforma. A culpa rasga sua expressão, e por um segundo ela parece inexistente, uma esposa dividida entre a sala e o dever de irmã. A enfermeira ergue a voz, contrariada, e o médico murmura instruções apressadas para minimizar o atraso. A fotógrafa, alheia ao impacto humano que provocou, posiciona-se com profissionalismo, acerta o ângulo e pede que eu olhe para a lente. As luzes do estúdio improvisado iluminam meu rosto, mostram o suor, a dor e, por um breve segundo, a incredulidade estampada em meus olhos. Sorrio para a câmera porque não sei o que fazer além de obedecer, e o sorriso sai torto, como um aceno ao absurdo. A foto é tirada em segundos que ampliam a eternidade. O clique é um martelo que sela a escolha. O flash explode e a imagem se cristaliza, pronta para circular como prova de normalidade onde não há normalidade. Quando tudo acaba, o silêncio volta a cair, mais pesado. Meu pai afasta-se, como se tivesse cumprido um dever, as mãos ainda firmes nos botões do casaco. Ele murmura algo sobre gestos que preservam e deixa a sala com passos frios de confiança. A porta se fecha atrás dele com um som que reverbera em meus ouvidos como um golpe. Lucas não espera. Levanta-se num movimento seco, segura o meu braço e diz, furioso: vamos agora. Põe ela na ambulância. Enquanto me transportam, sinto o peso da decisão paterna me seguir. Sinto as balsas de indiferença que ele plantou na nossa família. Cada passo em direção ao carro é um passo de distância de uma imagem que ele preferiu salvar em vez de salvar quem a fez. Minha garganta arde com palavras não ditas, mas minha prioridade é outra: respirar, empurrar, viver. No entanto, enquanto a ambulância corta a noite, prometo a mim mesma transformar essa traição em força e proteção para o meu filho. Sem perdão imediato. Ainda sinto o cheiro do salão impregnado em mim, misturado ao suor frio que escorria pela minha nuca. Tudo parecia correr em câmera lenta, mas ao mesmo tempo, cada segundo pesava como uma eternidade. Se meu pai tivesse hesitado por mais tempo, talvez eu nem tivesse conseguido chegar até aqui. Mas a escolha dele já havia sido feita, e as consequências começaram a se desenrolar diante dos nossos olhos. No carro, o silêncio era ensurdecedor. Minha respiração entrecortada preenchia o espaço, junto com o ranger dos pneus na estrada molhada. Meu pai olhava fixo para frente, como se dirigir rápido fosse a única forma de fugir da realidade que ele mesmo tinha ajudado a construir. Eu não sabia se sentia gratidão ou raiva. Dentro de mim, os sentimentos se misturavam de forma confusa, como ondas batendo em rochas. Quando chegamos ao hospital, a correria tomou conta. Médicos, enfermeiros, perguntas, mãos me guiando pela maca. Entre contrações e gritos sufocados, senti a mão dele tremer quando segurou a minha por um instante. Foi rápido, quase imperceptível, mas estava lá. Uma fragilidade que raramente eu havia visto nele. E, mesmo assim, não consegui me apegar àquilo. A imagem do salão, dos olhares, da minha irmã em prantos pela foto interrompida, ainda me queimava por dentro. Horas depois, já no quarto, o alívio da dor momentânea abriu espaço para outro tipo de peso. A porta se abriu devagar, e lá estava ele. Sem a postura rígida de antes, sem o olhar altivo que carregava nos jantares de família. Apenas um homem cansado, com olheiras fundas e olhos marejados. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Você tem ideia do que fez comigo? Minha voz saiu baixa, mas firme.
Ele respirou fundo, apoiou-se na parede e respondeu: eu estava dividido entre você e sua irmã. Entre o que os outros esperavam de mim e o que eu deveria ter feito desde o início. E ainda assim, você hesitou, retruquei, sentindo as lágrimas escorrerem, não mais de dor física, mas de algo muito mais profundo. Eu gritei pelo meu pai, e você pensou na foto perfeita. O silêncio voltou a nos engolir. Dessa vez, foi quebrado por uma batida leve na porta. Minha irmã entrou, os olhos vermelhos, o vestido já amassado. Ela olhou para mim, depois para ele, e finalmente deixou escapar: eu não sei se te odeio ou se te entendo, papai. Mas sei que essa noite vai nos marcar para sempre. As palavras dela ecoaram no quarto como uma sentença. Do canto, uma enfermeira, que até então permanecia discreta, soltou um comentário quase sussurrado: no fim, ninguém lembra da foto perfeita. Lembram de quem esteve ao lado quando mais se precisava. Essas palavras atravessaram meu peito. Eram simples, mas carregavam um peso ético que nenhuma discussão de família conseguiria apagar. Meu pai baixou a cabeça. E, naquele gesto, vi o homem que sempre tentou manter uma máscara de autoridade perceber que talvez nunca tivesse sido tão frágil. O que viria depois, eu ainda não sabia. Se haveria perdão, se haveria afastamento, ou se o tempo reconstruiria o que foi destruído naquela noite. Mas uma coisa era certa: a escolha dele não ficaria apenas no salão, nem no hospital. Ela se tornaria uma cicatriz, visível ou não, que moldaria nossas vidas dali em diante. As horas seguintes foram como um espelho da minha própria vida, estilhaçadas, fragmentadas, confusas, mas ainda capazes de refletir uma verdade que eu nunca tinha ousado encarar. Eu já não era mais a mesma filha que buscava aprovação. Agora, eu era mãe, ou estava prestes a ser, e isso mudava tudo. No quarto do hospital, com o cheiro forte de antisséptico e o som ritmado dos monitores, percebi que aquele parto não era apenas sobre trazer uma nova vida ao mundo, mas sobre nascer eu mesma de novo. As dores iam e vinham em ondas, mas a dor maior era outra: a incerteza do que meu pai representaria dali em diante. Quando ele entrou na sala de espera, os olhos baixos, o paletó ainda amassado da pressa, o silêncio foi sufocante. Meu parceiro, com as mãos firmes segurando as minhas, ergueu o olhar para ele, não de ódio, mas de cobrança. Era como se dissesse sem palavras: você entende o que fez? Meu pai pigarreou, mas não conseguiu falar. Eu respirei fundo, juntei forças entre uma contração e outra e soltei a frase que carregava no peito: pai, você não escolheu a mim. Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem lâminas. Finalmente respondeu, com voz rouca: eu escolhi errado, filha. Eu me perdi no medo do que os outros iriam pensar. O silêncio foi quebrado por um suspiro coletivo. Minha irmã, ainda de vestido de noiva, apareceu à porta. O rímel borrado denunciava horas de choro. Ela me olhou e, pela primeira vez em muito tempo, não vi rivalidade, apenas arrependimento. Eu devia ter te defendido, disse ela, a voz embargada. Eu pensei no meu momento, não no seu. Houve um instante em que tudo parou. O barulho dos corredores sumiu, o relógio pareceu congelar. Estávamos ali, pai, filha e irmã, com nossas feridas expostas. O peso da verdade pairava entre nós, exigindo decisão. Foi então que senti um movimento dentro de mim. O bebê. Era como se aquela vida inocente exigisse que eu escolhesse também. Ou eu continuava prisioneira da dor ou encontrava uma forma de reescrever minha história. Segurei firme a mão do meu parceiro, ergui o rosto ainda molhado de lágrimas e disse: eu não posso controlar o que vocês fizeram. Mas posso escolher o que faço a partir daqui. Eu vou proteger meu filho de herdar essas mesmas feridas. Minha voz não saiu como acusação, mas como declaração de independência. Meu pai me encarou, os olhos marejados. Minha irmã soluçou. E, pela primeira vez, senti que a força estava em mim, não na validação deles. O médico entrou às pressas para avisar que estava na hora. A tensão deu lugar a uma sensação de destino. Enquanto me levavam para a sala de parto, ouvi meu pai atrás de mim, dizendo em tom firme: eu não vou mais falhar com você. Não respondi. Não porque não quisesse, mas porque sabia que palavras já não bastavam. O tempo e as atitudes dariam a resposta. Naquela noite, entre gritos, lágrimas e o primeiro choro do meu filho, entendi que a vida é feita de escolhas. Algumas que nos destroem, outras que nos constroem. E eu tinha acabado de escolher ser mais que vítima. Eu seria o alicerce da minha nova família, ainda que precisasse reconstruir cada pedaço sozinha. Enquanto segurava meu bebê contra o peito, percebi que o verdadeiro ponto de virada não estava na decisão do meu pai, nem na culpa da minha irmã,
mas na coragem que eu encontrara dentro de mim. Meses depois, a vida já não parecia a mesma. Eu estava em casa, sentada na poltrona da sala, embalando meu bebê nos braços. O silêncio agora era preenchido pelo som suave da respiração dele, um ritmo que acalmava minha alma. O mundo tinha mudado, mas principalmente eu tinha mudado. Aquele dia no casamento da minha irmã tinha se tornado uma marca definitiva na minha história. Não apenas porque entrei em trabalho de parto no meio da festa, mas porque ali descobri o verdadeiro peso das escolhas, e de quem realmente estava ao meu lado. Minha relação com meu pai não voltou a ser como antes. As palavras trocadas no hospital ainda ecoavam em mim, algumas vezes dolorosas, outras vezes como lembretes do que eu não podia mais aceitar. Eu aprendi a não esperar dele algo que ele não podia ou não queria me dar, compreensão incondicional. Mas, curiosamente, também aprendi que família vai além do sangue. O apoio que recebi de pessoas que mal esperava, minha irmã, meu noivo, até mesmo alguns convidados que mal me conheciam, mostrou que amor verdadeiro se revela na urgência, na dor e na escolha de estar presente quando mais importa. Hoje, quando penso naquele dia, não lembro apenas do caos ou das lágrimas. Lembro da força que encontrei em mim mesma, da coragem de gritar quando precisei de ajuda, da decisão de não me calar mais diante de quem tentava me diminuir. Se meu pai me decepcionou, meu filho me devolveu um propósito maior. Ele me ensinou que não importa quantos rótulos ou julgamentos os outros coloquem sobre você, ser mãe é, acima de tudo, escolher todos os dias lutar pelo que importa. E talvez esse seja o maior ensinamento que eu possa compartilhar. Nem sempre controlamos quem fica ao nosso lado nos momentos de crise, mas sempre podemos escolher quem deixaremos entrar na nossa vida depois dela. Eu fui para o casamento da minha irmã esperando apenas comemorar. Acabei saindo de lá com uma nova vida nos braços e uma nova visão sobre quem eu realmente era. Sim, eu entrei em trabalho de parto no meio do casamento da minha irmã. Mas a escolha que meu pai fez naquele dia me ensinou algo muito maior, que às vezes perder o apoio de alguém significa, na verdade, se reencontrar consigo mesma.